Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Discreta no formato remoto. Nesta semana, nós discutiremos o conceito de recursão, que em muitos casos faz toda a diferença para a solução de problemas em ciência da computação. Nós veremos que a recursividade anda lado a lado com as técnicas de prova por indução, que é o nosso tópico mais recente, pois, de certa forma, esses dois conceitos são sinônimos ou complementares, depende de como a gente quiser perceber isso. O que acontece é que os dois conceitos, recursão e indução, trabalham em cima da estrutura do conjunto dos números naturais através de perspectivas ligeiramente diferentes. Muito parecidas, mas ligeiramente diferentes. Então, nós vamos começar com uma breve introdução e passar para alguns exemplos de definições recursivas, que é o principal foco da aula de hoje. Nós vamos fazer isso para apontar alguns elementos comuns nessas definições, inclusive alguns elementos que vão aparecer em comum também com as provas por indução que nós temos feito. Então, a partir disso, a gente vai poder tratar de maneira mais geral alguns dos principais casos em que nós usamos recursão, e isso vai permitir a gente discutir como é que são as provas por indução nesses vários tipos de conjuntos. A gente vai poder também ver alguns exemplos práticos de prova, incluindo as técnicas comuns de demonstração que nós vimos desde o começo da disciplina e também algumas provas por indução utilizando essas definições recursivas. Portanto, nós vamos continuar utilizando todas as técnicas que nós temos, elas continuam sendo muito importantes aqui, e a gente vai também precisar um pouco dos conceitos da parte de sequências e somas, porque as sequências que têm domínio no conjunto dos naturais, como a gente vai ver, é um dos principais casos em que a gente usa a recursão. Isso inclui as progressões aritméticas e progressões geométricas que nós discutimos e também algumas coisas que acontecem com somatórios de maneira mais direta. A gente realmente se concentrou em alguns tipos de sequências sobre as quais a gente pode fazer somas dos termos. E no tipo de notação que a gente utilizou para somatórios, a gente fica um pouco restrito a domínios como dos naturais ou dos inteiros. Nessa apresentação, então, a gente vai discutir principalmente como é que a gente especifica e utiliza definições recursivas, e a gente vai também discutir como é que são provas utilizando essas definições. A título de ilustração e introdução do conceito, o ponto normalmente de recursão, eu espero que todos vocês já tenham ouvido falar desse conceito anteriormente, porque em qualquer curso desses de base de computação, a gente tem lá na disciplina de fundamentos de programação ou em estrutura de dados, às vezes em alguma disciplina de introdução ao curso, a gente tem alguns algoritmos recursivos, a gente fala sobre sequência de Fibonacci, fala sobre funções para produzir o fatorial de um número, nesse caso tanto iterativa quanto recursivamente, e a gente aprende mais ou menos como é que esses algoritmos operam, Logo numa disciplina de fundamentos de programação, normalmente isso é bem explicado. Em estrutura de dados a gente olha com um pouco mais de detalhe, porque a gente entra no tipo de conceito de estrutura de pilha, e fundamentalmente realmente o que acontece na memória de um computador quando ele está executando um código recursivo é que cada chamada que fica em aberto durante essa execução ela vai para a memória do computador e ela vai sendo empilhada na memória do computador. E aí quando a gente chega na base da recursão, na base do algoritmo, a gente consegue resolver os casos pendentes e a gente vai tirando de volta essas coisas da memória. Eu não vou comentar muito sobre essas coisas, porque eu não sei como é que é o background de vocês em relação a essas disciplinas, em particular a estrutura de dados, mas nós vamos poder discutir bastante sobre conjuntos que são definidos recursivamente. No caso geral, em todos esses, o que nós temos quando a gente fala em recursão é que algum tipo de conceito, algum tipo de função, de conjunto, algum tipo de objeto, ele é definido com uma autorreferência, em que partes desse objeto, partes desse conceito, são descritas em termos de outras partes do próprio objeto. Em geral, outras partes que a gente consegue produzir de maneira mais simples, outras partes menores,
nós poderíamos dizer entre aspas aqui, com aspas bem generosas, porque nem sempre é uma questão de tamanho, mas sim uma questão da gente entender o que são as partes do conceito, encontrar alguma maneira conveniente de organizá-los para que fique fácil identificar quem a gente deve colocar no conjunto primeiro, né? Que partes do conceito a gente pode dizer de cara que existem. E aí essas partes nós diríamos que são as primeiras, ou que são a base, como nós vamos chamar, lembrando também da nomenclatura que nós utilizamos para as provas de indução. É uma nomenclatura muito parecida aqui. Então, se a gente conseguir organizar as partes do conceito de uma maneira conveniente nesse sentido, conveniente como? Para que ela se pareça com a estrutura dos naturais. O que acontece com o conjunto dos naturais? A gente tem um elemento que é o primeiro, é o zero. Quando a gente olha para ele na ordem crescente, né, a gente tem claramente um elemento que é o primeiro, que é o zero, e a gente consegue obter todos os outros com operações simples. A partir de um número natural a gente sabe exatamente quem é o próximo, quem é o anterior. E isso favorece uma série favorece que a gente resolva muitos problemas em cima do conjunto dos naturais, explorando essa organização, que foi em boa parte que nós discutimos quando começamos a falar de indução. Então, o que acontece aqui, né, quando a gente fala em recursão, a gente está numa coisa extremamente parecida, porque esses conceitos são quase sinônimos, são complementares, mas praticamente a mesma coisa, por perspectivas diferentes. Quando nós falamos em recursão, o que nós temos é que esse conceito, algum conceito, não é definido com partes do conceito, são definidas em cima de outras partes que possam ter sido construídas antes. Então, a gente precisa ter um começo, né? Precisa ter uma primeira parte ou algumas primeiras partes para poder construir as outras em cima. E aqui a título apenas de intuição, não é? A gente tem alguns exemplos. Essa daqui é uma imagem que utiliza recursão. Nesses nossos exemplos a gente tem principalmente alguns conceitos de arte que exploram esse conceito. E no caso aqui dessa imagem, não é? Ela é uma imagem que se propõe a definir, a descrever, ilustrar o que é recursão. E para fazer isso, da mesma maneira que recursão, né, que o processo de recursividade ele tem partes de um conceito definidas em cima de outras partes do conceito, essa imagem, para poder se construir, ela utiliza ela mesma como parte da sua estrutura. Dentro da imagem a gente tem uma cópia dela, bem aqui. Esse daqui é um tipo de meme, né? Normalmente que é um quadro negro, assim, como se fosse um slide com fundo preto, em que a gente tem aqui um nome, é a coisa que está sendo ilustrada, né? Tem um quadro aqui com uma imagem, essa imagem ilustra esse conceito. E aí tem alguma legendazinha com um comentário engraçado. Na maioria dos casos é isso. Então esse quadro aqui é o que descreve a imagem, e o que está ilustrando o que é recursão é a própria imagem completa. A gente também vê isso em alguns conceitos, por exemplo, isso daqui poderia ser um código bastante simples de computação gráfica para desenhar uma árvore, embora a gente tenha o conceito de árvore quando a gente fala em grafos, em computação, e a gente resolve muita coisa baseada no conceito de árvore, de grafos. Aqui é uma coisa um pouco mais simples, um tipo de árvore binária, em que a gente começa com um único ponto, anda um pouquinho aqui, faz uma bifurcação com um ângulo fixo, que parece ser de aproximadamente 40, 45 graus, não importa muito, né? Mas depois que a gente bifurca, a gente tem instruções para andar para um lado aqui um tantinho, e para o outro lado um outro tantinho. Cada tantinho desse daqui é uma proporção do primeiro segmento. E aí a gente repete isso, a gente anda um pouco, bifurca com o mesmo ângulo, e aí gera dois novos segmentos usando proporções fixas do segmento mais recente. E aí, à medida que isso for feito, né, em várias iterações, o que a gente vai ter é que esses segmentos eles vão ficando cada vez menores, porque eles são frações dos segmentos que vieram antes. O ângulo vai ficar fixo, mas
como os segmentos vão ficar cada vez menores e aumentando em número, vão dobrando a cada nova iteração, a gente vai ter esse comportamento aqui, que é como se fossem as folhas desses ramos mais externos aqui da árvore, né? Isso daqui com certeza foi desenhado por um algoritmo recursivo. Aqui é uma exploração em arte, e a gente tem aqui essa imagem parecida com a primeira que eu mostrei, não é? Ela ilustra a recursão utilizando o conceito da imagem como uma parte dela mesma, como se a imagem estivesse se descrevendo. O artista está desenhando a si mesmo, desenhando essa imagem. Então, é um tipo de autorreferência. Muito mais do que uma questão de recursão aqui nessa imagem, seria um tipo de autorreferência. Porque quando a gente vai tratar de arte, realmente existe algum limite de representação, né? O quão longe a gente consegue ir diminuindo o tamanho aqui, ou aumentando o tamanho. E esse também vai ser um problema aqui nessa escultura, né, que teria realmente sido feita à mão, diferente de algo que a gente pode gerar no computador. Então, se vocês tiverem curiosidades, eu recomendo vocês olharem na internet o que é um fractal. E eu posso colocar na descrição do vídeo, né, a palavra exata, o que é um fractal. Tem alguns programas que servem para gerar fractais, e o que acontece com eles é que se você for dando zoom, você vai perceber que ele é construído, que cada parte do fractal é uma cópia do mesmo fractal. Mas no computador a gente consegue ir muito mais fundo em número de iterações, e aí faz parecer que a imagem realmente tem esse conceito indo ao infinito, que de maneira geral é realmente como a gente tem de recursão em computação. O que nós vamos ter em todos os casos é que a gente define de alguma maneira um conceito com partes do conceito sendo descritas em função, em termos de outras partes do mesmo conceito. É um tipo de autorreferência, como se o conjunto dependesse da existência prévia dele para existir, como se ele precisasse já ter sido definido para que nós possamos defini-lo. É uma autorreferência. E tem uma maneira técnica, claro, de fazer isso, que é o que nós queremos discutir, em especial a partir de definições que nós vamos aplicar para fazer algumas demonstrações. Então, para a gente tratar sobre definições recursivas, né, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que caracteriza uma definição. E lá no começo da disciplina, eu compartilhei com vocês um arquivo que falava realmente sobre como utilizar, como ler e utilizar definições e teoremas. E lá eu discuto essa questão aqui da precisão de uma definição. O objetivo, quando a gente vai definir algo, é a gente capturar todas as características daquele conceito, daquele objeto. A gente deve dizer quais são as características exclusivas daquele objeto, para que ele possa ser diferenciado de outros objetos. Mas, além dessas condições suficientes para caracterizá-lo, a gente quer também colocar condições necessárias dele para excluir outros conceitos parecidos. É uma questão de precisão. A gente quer garantir que na nossa definição a gente descreve aquele um conceito que a gente está objetivando de definir, a gente quer descrever esse conceito e ao mesmo tempo a gente quer excluir todos os outros conceitos com a nossa descrição. Então, para a gente se referir, por exemplo, a pessoas, de maneira geral, a gente usa coisas como CPF, né, como RG, a gente atribui um número socialmente à pessoa. Normalmente, em convívio mais social, né, a gente utiliza os nomes das pessoas, mas aí quando começam a aparecer muitas pessoas com o mesmo nome, o nome deixa de servir, a gente encontra apelidos ou chama pelo sobrenome, enfim, né, nós encontramos maneiras de, em um ambiente com várias pessoas que frequentam, como uma turma de uma disciplina na nossa universidade, a gente encontra ali com os colegas alguma maneira de se referir a cada um deles
de uma forma que quando você fala o nome, as outras pessoas sabem de quem você está falando, né? A gente tenta evitar a confusão. E aí, de certa maneira, assim, esses nomes que a gente dá, o que é que a gente usa para caracterizar uma pessoa num ambiente como esses, né? Um apelido, ou usar o sobrenome em vez do primeiro nome, como for. Essas referências, né, elas são como definições por natureza, porque elas tentam fazer isso. A gente está associando ali uma descrição, né, um nome, uma palavra é uma descrição, um adjetivo principalmente vai ser uma descrição, mas o nome também funciona nesse sentido. A gente está associando ali um conceito, né, uma descrição pré-estabelecida a cada indivíduo, para toda vez que a gente utilizar, para que a gente chamar aquela palavra, os outros saibam do que a gente está falando. É isso que a gente faz em toda definição. Então, a gente tem um exemplo claro de definição recursiva que nós estivemos discutindo quando falamos de indução matemática. E, de certa maneira, na aula que nós tivemos sobre indução matemática, nós falamos muito amplamente dessas definições, porque realmente esses conceitos eles são muito próximos, eles são muito juntos. E nós começamos a introduzir indução através de algoritmos, né, de pseudocódigo, e da descrição de alguns conjuntos com esse tipo de estrutura que nós podemos dizer realmente que essas são definições indutivas, mas também é muito comum chamar de definições recursivas, tão próximos que esses conceitos são. Tá? Eu até comentei brevemente o que é a diferença entre indução e recursão na aula anterior. De certa maneira, se a gente pensar em termos do conjunto dos naturais, a gente vai dizer que indução é quando a gente está indo do zero para o infinito. Qualquer coisa que a gente esteja indo, sim, mas se utilizando dessa estrutura dos naturais, que é essa estrutura aqui na definição, o que a gente vê? A gente tem duas condições, e o conjunto dos naturais é o menor conjunto. Quanto mais simples, menor no sentido da relação de continência entre conjuntos, o que significa basicamente que ele tem os elementos que são gerados por essas duas condições que a gente tem anotadas aqui, e nada além do que é gerado por essas duas condições. Mas o que elas dizem pra gente? Né? Que o zero é um número natural, e que para qualquer número que a gente tenha, que a gente considera que é um número natural, somar ele com uma unidade, não é? Pegar, que é o conceito do sucessor, jogar mais uma unidade dele, dar outro, né, em cima dele, somar mais uma unidade, dar outro número natural. Então, de certa maneira, o que a gente tem nessa estrutura? Que a gente tem realmente, a gente está pensando aqui nos naturais na ordem crescente, a gente está dizendo na base quem é o primeiro, é o zero, na ordem crescente, e a gente está dizendo como é que a gente encontra os outros a partir do zero. A gente encontra os outros somando 1 a cada passo. Então, se a gente tem o zero, a gente soma 1, a gente tem o 1, soma 1 de novo, tem o 2 e assim por diante. Isso vai para o infinito. Então, o que a gente quer, não é, com esse tipo de definição, a gente tem descrito isso. E aí, como nessa definição, basicamente, a gente começa na base, a gente diz que tem o zero, e a gente diz como encontrar os outros, nós poderíamos realmente discutir e dizer que essa definição ela é indutiva. Por isso, nós utilizamos lá como um exemplo fundamental para motivar o que é indução. Mas muitas fontes vão chamar também isso daqui de uma definição recursiva, e no fundo, assim, é mínima a diferença entre essas coisas. Porque, de maneira geral, realmente, a recursão ela é percebida quando a gente caminha de um caso geral, de um elemento qualquer, por exemplo, dos naturais, em direção ao zero. No caso dos naturais vai ser isso, de um elemento qualquer dos naturais em direção ao zero. Ou seja, é o caminho oposto. É como se realmente indução e recursão fossem dois processos de navegar um conjunto que tem essa estrutura parecida com os naturais, em direções opostas. É como se realmente para toda... Bom, vou adiantar algumas coisas aqui, né? A gente, na aula passada a gente discutiu sobre conjuntos contáveis.
Foi uma discussão um pouco superficial, muito mais em função de motivar a indução do que realmente da gente estudar esse tipo de conjunto. E nós comentamos que todo conjunto contável, teoricamente, ele pode ser descrito recursivamente. Assim, teoricamente, porque tem alguns que a gente não sabe descrever como os primos. Mas, em teoria, existe uma descrição dessa, a gente só não conhece. Então, todo conjunto que é contável, ele pode ser mapeado para os naturais. E aí, como os naturais têm essa estrutura, isso significa que qualquer conjunto contável, a gente tem como organizar de uma maneira que tem essas mesmas qualidades interessantes dos naturais. Essa qualidade de ter alguns elementos que estão no começo, que são básicos, que nessa organização eles seriam os primeiros, ou o primeiro, no caso, realmente vai ter só 1 para o 0, né? E que a partir de cada elemento a gente consegue encontrar mais algum. Isso nem sempre é intuitivo, nem sempre é fácil de fazer, mas em tese, né, assim, em teoria, é possível. Qualquer conjunto contável pode ser mapeado para os naturais. Esse resultado é um fato. E aí, bem, se a gente estiver indo, a gente vai chamar esses primeiros elementos de base, os outros elementos de caso geral, caso recursivo, caso indutivo, passo recursivo, passo indutivo, tem vários nomes para isso. Mas basicamente, se a gente está de um caso geral e a gente caminha para a base, a gente está fazendo recursão. Se a gente está na base, a gente caminha para um caso geral, a gente está fazendo indução. Na intuição, a única diferença é essa, certo? Mas quando se trata de provas, realmente a gente fala em provas por indução, a gente parte da base, por isso a prova é por indução. Quando a gente trata de definições assim, normalmente a gente chama de definições recursivas. Em particular, essa é a nomenclatura que o nosso livro usa, e por isso eu vou manter a mesma nomenclatura, né? A mesma nomenclatura, as mesmas notações. Então vejam bem, a gente tem aqui essa definição do conjunto dos naturais, que apareceu lá na aula de indução matemática, né, com esses dois tópicos. E se a gente for olhar direitinho o que isso daqui produz para a gente, quando a gente está aqui, quando a gente pega aqui só o primeiro ponto, o que a gente tem é que o 0 pertence a esse conjunto. A gente está dizendo que é o conjunto dos naturais, então eu vou chamar só de N por enquanto, porque depende do contexto, né? Em vez de a gente apenas descrever e dizer esse é o conjunto dos naturais, nós precisaríamos provar que ele realmente é. Então eu vou chamar só de N por enquanto, mas a ideia é assim, essa definição está correta, certo? Vocês podem vocês podem ir com confiança nessa definição. Ela é bem clássica, ela é muito comum. Então, o que a gente tem aqui? Se a gente olhar para isso daqui indutivamente, no primeiro passo a gente tem o 0 nos naturais, como se a gente estivesse colocando, como se a gente começasse com esse conjunto N vazio, e agora no primeiro passo a gente foi lá e colocou o 0 dentro dele. Então, tudo que a gente sabe nesse momento é que o 0 está no conjunto N. Então, esse conjunto aqui que só tem o 0, foi tudo que a gente juntou até agora, é um subconjunto do N. E quando a gente escreve dessa maneira, né, esse C aqui ele indica realmente que é um subconjunto próprio, como nós diríamos, e esse traço aqui dá a opção dele ser igual ao outro conjunto. Então, nesse momento, realmente, o N, com a informação que nós temos, que ainda é muito limitada, ele pode ser até igual a esse conjunto que só tem o 0. Não há nenhuma necessidade de ele ter outros elementos. Agora, quando a gente vai aqui para o passo 2, se a gente continuar, a gente aplica o passo 2 em cima do que a gente conhece, que nesse momento só tem aqui o 0, e a gente vai obter, bom, como o 0 pertence ao N, né, a gente pode substituir agora aqui o x por 0, porque a gente sabe que ele pertence ao N, a gente vai obter que 0 mais 1 também pertence ao N, por consequência. E aí isso nos diz que o 1 pertence a N. Agora, nesse ponto, a gente sabe que pelo menos o 0 e o 1 pertencem ao N. Se a gente aplicar de novo o 2, em cima desse conjunto aqui, que agora tem o 0 e o 1, que são os elementos que a gente sabe que estão no N, a gente vai obter que 0 mais 1 igual a 1 pertence ao N, e 1 mais 1 igual a 2 pertence ao N. Esse passo aqui ele é repetido, né? A gente poderia até ter omitido,
Mas eu não vou fazer isso aqui durante essa explicação, porque é importante entender que esse passo é feito de novo. Para todos os efeitos, isso seria feito de novo da maneira como a gente tem definido. Só o que interessa realmente é o resultado novo. É que agora a gente colocou o 2 nesse N. E aí isso vai continuar, certo? Nesse momento, tudo que a gente sabe é que 0, 1 e 2 pertencem ao conjunto N, que nós dissemos que é o conjunto dos naturais. E, claro, isso continua se a gente aplicar o 2 de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E, bom, a gente pode aplicar isso quantas vezes a gente precisar. Então, isso dá pra gente essa noção de que o N é infinito, virtualmente infinito. Ok, então, toda definição recursiva, né? Esse é o nosso primeiro exemplo de definição recursiva. Com todas elas, a gente pode fazer uma análise como essa. A gente vai lá na base e vê o que é que faz parte do conceito. Porque sempre é o que esse primeiro ponto vai dizer. Ele vai dizer para a gente que alguma coisa é parte do conceito. Sempre que é uma definição recursiva, esse conceito está sendo definido por partes. No começo, a gente vai dizer que algumas partes fazem parte do conceito, que alguma coisa ali faz parte do conceito. E aí, em seguida, a gente vai estabelecer algum tipo de operação que começa com essas partes para produzir partes novas. E a gente itera quantas vezes for necessário. Depende do conceito, pode chegar lá um número natural em que isso estabiliza e não muda mais. Existe muita coisa em cima disso em computação, é chamado matemática de ponto fixo, e isso é muito utilizado realmente em lógica, é utilizado em teoria da computação, mas não no nível da disciplina que a gente tem, né? Porque, assim, no nível de graduação, de uma disciplina de graduação, a gente está interessado em outros resultados mais pontuais. Agora, é muito frequente, tem muitos procedimentos, e códigos que se apoiam em teoria de ponto fixo, especialmente em lógica. E na inteligência artificial baseada em lógica, portanto. Então, aqui eu quero apontar a questão da precisão, né? Se a gente tirar esse primeiro ponto, a gente vai aceitar conjuntos que têm todo inteiro maior ou igual do que k para qualquer inteiro k. E aí, ao invés de pegar realmente desse conceito ele ser o conjunto dos naturais, se a gente tirar esse primeiro ponto, a gente vai estar aceitando conjuntos, por exemplo, como todos os inteiros maiores do que 2, ou maiores ou iguais do que 2, tanto faz. Por quê? Porque o segundo ponto, a única coisa que o segundo ponto diz pra gente é que todo elemento tem um sucessor. E a primeira parte ela nem vai ajudar, essa parte tem que dizer que é o menor conjunto que satisfaz as condições, porque nesse ponto todos os conjuntos vão ser do mesmo, eles vão ter a mesma, para qualquer conjunto que a gente considere vai ter um outro que é subconjunto dele, porque a gente pode remover alguns elementos e vai continuar tendo um conjunto infinito. Bom, melhor não entrar em detalhes sobre isso. Mas fundamentalmente a gente perderia características naturais. E essa condição, não é, de que todo elemento ele tem sucessor, como é mais simples a gente dizer a segunda condição, isso vale para muitos conjuntos, vale para todos os inteiros, vale para os reais, vale para qualquer conjunto numérico que a gente conheça, e vale para vários subconjuntos naturais. Se a gente pegar os naturais e tirar o zero, o conjunto que sobra, que seriam os inteiros positivos, também satisfaz essa propriedade. Então, a gente não pode tirar esse primeiro ponto, ele é fundamental. Se a gente tirar, a gente perde uma característica importante dos naturais. Se a gente tirar essa segunda opção, né, se a gente tirar o segundo ponto, a gente vai passar a aceitar conjuntos finitos. Porque tudo que a gente está dizendo é isso. Assim, entre outras coisas, a gente vai passar a aceitar conjuntos finitos, ou conjuntos infinitos que têm números negativos. O que interessa é o quê? Qualquer conjunto que tenha o zero vai ser satisfatório. Na verdade, se a gente tirar apenas o 2, e a gente mantiver essa condição de que ele é o menor conjunto em relação à relação de continência, aí vai ser um conjunto unitário que só tem o zero.
E aí essa última condição ela é importante porque se a gente não tiver essa condição de que ele é o menor conjunto satisfazendo 1 e 2, a gente vai admitir conjuntos, por exemplo, com números negativos. Imagina, por exemplo, a gente pegar conjuntos naturais e fazer união com outro conjunto que tem somente o menos 1. E agora a gente tem todos os naturais e o menos 1 lá nesse conjunto. Ele continua satisfazendo as duas condições. Mas ele não é do nosso interesse porque o menos 1 não é um número natural. Então, tudo que a gente tem na definição está colocado aqui para caracterizar corretamente o conjunto dos naturais. Sem tirar qualquer elemento, o que vai dar... Bom, ele vai continuar descrevendo conjuntos naturais, mas vai passar a descrever outras coisas que não são mais o conjunto dos naturais. E a gente quer evitar isso. A gente quer descrever o conceito que a gente quer definir e, ao mesmo tempo, excluir qualquer outra coisa que se pareça com ele, que seja diferente, né? Então, essa definição ela é um excelente exemplo. E aí, do ponto de vista de recursão, não é, o que a gente está tendo aqui, que a gente tem todos os números naturais, todos eles estão dependendo desse primeiro passo em que a gente colocou o zero. Todos eles funcionam, todos eles aparecem exclusivamente porque a gente tem aqui no primeiro passo a gente colocou o zero. E isso permitiu a gente fazer 0 mais 1 encontrar o 1 e fazer 1 mais 1 encontrar o 2, fazer 2 mais 1 encontrar o 3 e assim por diante. Então é tudo absolutamente necessário nessa definição. O que a gente pode fazer a partir do momento que a gente estabelecer realmente que é uma definição recursiva é que a gente pode tirar essa condição aqui, a gente pode tirar o texto de que ele é o menor conjunto que satisfaz, porque de maneira geral isso é bem entendido. Sempre que a gente está fazendo uma definição recursiva, a gente é implícito, que a gente está descrevendo o conceito mais simples que satisfaz ali aquelas condições. Então isso pode ser removido do texto. Aqui, a título de exemplo, certo? A gente tem uma progressão geométrica e a gente comentou sobre isso daqui quando a gente falou, né, da aula original de sequências. A gente falou um pouco sobre relações de recorrência e elas eram exatamente sequências definidas recursivamente. O que a gente tinha, que em vez da gente dizer diretamente, por exemplo, que a APG dos termos AN é definida por 3 vezes 2 elevado a n, a gente estaria definindo, por exemplo, dizendo que o A0 dessa sequência é 3 e que para qualquer outro caso, o AN em qualquer outro caso, e realmente só outro caso, porque ele depende do AN menos 1, e aí o A0 depende do A menos 1, que não existe. Então o AN em qualquer outro caso que não seja o 0 é 2 vezes o termo que vem logo antes dele. O A índice n, né? Lembrem que sequência sempre toda sequência tem uma variável de índice, e essa variável de índice é um subconjunto dos inteiros, mas normalmente vai ser o conjunto dos naturais ou os inteiros positivos. Vai ter essa característica de somar um e encontrar o próximo, pelo menos. Então, o que acontece aqui é exatamente isso. O A0, a gente está dizendo aqui que é 3, termo inicial. Se vocês lembrarem também de progressão geométrica, né, quando a gente tem uma expressão de progressão geométrica, o número que recebe o expoente é a razão geométrica. E o número que não tem o expoente, o que quer que sobre, que multiplique a exponencial, é o termo inicial. Então está aqui, o 3 é o termo inicial. E isso permite a gente ser bem direto para definir essa progressão geométrica como uma relação de recorrência, definir recursivamente. A gente diz aqui no começo exatamente, esse é o termo inicial. Olha o nome que a gente dá, termo inicial. Ele é o primeiro. A gente começa com ele para definir a sequência. E a partir dele, a gente obtém qualquer outro multiplicando por 2. Qualquer outro termo é 2 vezes o termo que vem logo antes. Então, a partir do 3, a gente pode obter o próximo multiplicando por 2. Eu obtenho 6. E aí pode multiplicar por 2 para obter o próximo. O A2 vai ser 12. E aí multiplica por 2, obtém A3 igual a 24. Multiplica por 2, A4 igual a 48. E assim por diante. Isso daqui, né, o primeiro termo aqui vai valer quando n for 0. A gente está definindo os termos são a n, então quando n for 0, a gente tem a 0, né? E para qualquer outro valor de n, de 1, 2, 3, etc.,
a gente utiliza essa regra de produção aqui, essa regra geral. Essa mesma PG ela poderia ter sido descrita de maneiras diferentes, porque a gente tem também muita flexibilidade na maneira de promover aqui uma definição recursiva. Por exemplo, a gente poderia da mesma maneira ter dito que o 3 é o inicial, e aqui, em vez de usar como índices n e n-1, essa diferença é mínima, o que eu vou dizer, certo? Se ao invés de a gente usar n e n-1, a gente pode usar n mais 1 e n. O que interessa? Que são termos vizinhos. A relação que tem do n para o n-1 é a mesma relação do n mais 1 para o n. O termo an-1, o termo de índice n-1, é o termo que antecede o termo de índice n. E o termo de índice n é o termo que antecede o termo de índice n mais 1. O livro normalmente prefere usar n mais 1 e n. Eu, normalmente na disciplina, eu utilizo aqui como caso geral o caso do n, porque é para o termo ficar igualzinho lá com o que aparece na expressão geral. Eu acredito que isso facilita algumas coisas. Mas é uma questão de gosto, apenas. Mera questão de gosto. E aí, nesse caso aqui, como o n está aparecendo desse lado, né, a gente está produzindo os outros para lá, agora a variável n ela pode assumir o zero de novo. E a gente até precisa que ele assuma o zero para poder dar sequência às coisas. Porque a gente vai ter que o A1 é 2 vezes A0 por essa produção. Aqui em cima também vai sair A1 é igual a 2 vezes A0, só que para isso a gente faz n igual a 1. Para a gente fazer aqui que o A1 é igual a 2 vezes A0, a gente precisa fazer n igual a 0. Então, assim, é uma mudança muito pequena. É uma questão de gosto, mas nós temos que estar atentos aos valores da variável como a gente propõe. Certo? O que ela vai poder assumir. E aqui a gente tem uma terceira opção ainda, que para essa progressão geométrica a gente poderia ter dado aqui, em vez de escrever A0 igual a 3, a gente pode dizer é 3 se o n for igual a 0. O n aqui do AN. Se o n for igual a 0, ele é 3. Se o n for igual a 1, 2, 3, etc., ele é 2 vezes a n menos 1. Esse terceiro formato aqui, né, é basicamente esse primeiro de novo. São os mesmos índices, as mesmas condições. Só que em vez de dizer a 0 igual a 3, a gente está dizendo o AN é igual a 3 se o n for igual a 0. É só outra maneira de dizer a mesma coisa. As três são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E isso significa então que a gente tem alguma flexibilidade, né? E o que interessa realmente é a gente ter atenção, o cuidado de garantir que o caso geral consegue acessar a base com os valores de índice que estão sendo utilizados e que com isso todo o conjunto seja gerado. A gente tem uma base bem fundamentada, né, bem colocada, descrita corretamente, que seja útil, e que o caso geral, a regra que o caso geral use para acessar elementos do conceito, em geral esse conceito vai ser um conjunto, para que ele consiga acessar outros elementos do conjunto, envolva, né, seja de uma maneira que ele consiga em particular acessar a base, logo de imediato. Então, em todos os casos, o que é que a gente tem? A gente tem um primeiro termo, que é usado como base, e os termos que seguem depois disso, os outros termos, eles são obtidos com base nos termos anteriores. Nos termos que vieram antes. Aqui, nesses exemplos que a gente tem até agora, os naturais dessa PG, são todas elas com o termo que veio uma posição antes, mas isso pode ser generalizado. Por exemplo, com indução completa, que é uma outra técnica que nós não discutimos quando falamos de indução originalmente, né? Nós somos apenas de indução matemática, mas existem complementos àquele conceito. Coisas equivalentes, tá? São conceitos equivalentes. São conceitos equivalentes.
Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos breves, exemplos que eu acredito vão se conectar, nesse caso aqui pelo menos vai se conectar ao que vocês devem ter visto em Fundamentos de Programação. A gente pode definir facilmente a função fatorial usando recursão. A gente vai precisar na base descrever qual é o menor valor possível de fatorial, que é o do zero. O fatorial de 0 é igual a 1. A gente poderia começar também com o fatorial de 1 igual a 1, dá na mesma, certo? Vai funcionar do mesmo jeito. O fatorial de 0 é igual a 1 porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Fundamentalmente é por isso. No fatorial de 0 a gente vai multiplicar 0 termos. No fatorial de 1 a gente tem o 1 apenas, né? Ele não multiplica ninguém e fica sozinho. No fatorial de 0 a gente multiplica 0, os 0 primeiros números naturais, ou seja, nenhum. E numa multiplicação sem ninguém, o que sobra é o elemento neutro, é o 1. Então, e o caso geral do fatorial é que a gente multiplica, para ter o fatorial de n, a gente multiplica n pelo fatorial de n menos 1. Esse daqui é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem, assim, bom, aqui como definição, mas normalmente em fundamento de programação ou em uma outra disciplina do tipo, é um exercício muito comum implementar uma função cálculo fatorial recursivamente. Iterativamente também é comum, claro, mas esse é um dos exemplos mais comuns que a gente tem de algoritmo recursivo. E aqui o que a gente tem é a definição, e ela é muito próxima, ela é muito parecida com o que nós faríamos numa função que calcula fatorial de números naturais, né, a função fatorial, ela só existe para números naturais, recursivamente. Então, além disso daqui, um outro exemplo um pouquinho mais elaborado em cima de somatórios. A gente pode definir uma função, a gente poderia escrever um código recursivo para calcular somatórios, né? Nós discutimos anteriormente que somatórios são resolvidos, são basicamente laços for com um acumulador, é o código que implementa um somatório desse tipo, mas a gente pode também ter um código recursivo. Na prática, certo? Em termos de algoritmos, um resultado muito importante de teoria da computação é que qualquer problema que você consiga resolver num computador sem recursão pode ser resolvido com recursão. E vice-versa. Se você sabe resolver com recursão, existe uma maneira de resolver sem. Se você consegue resolver sem recursão, existe uma maneira de resolver com recursão. A gente vai pela maneira mais conveniente em cada caso. E somatórios, de maneira geral, a melhor maneira vai ser iterativa, vai ser com laço for, é o caso mais simples. Mas, para ilustrar aqui como o conceito ele realmente está em tudo que a gente viu, a gente pode definir. Aqui a soma é uma das somas mais simples que a gente discutiu, no caso aqui para uma sequência qualquer. Aí é um termo de sequência, pode ser qualquer sequência com o índice dele tem que ser nos naturais, porque a gente está começando aqui de 0. Então, para qualquer n natural, como é que esse somatório vai ser resolvido recursivamente? Se esse n for 0, vejam que aqui a variável que a gente tem está aqui em cima, né? Ela é nos naturais. Se o n for 0, o que a gente vai ter aqui, tem um errinho nesse slide, eu vou corrigir logo agora. Se o n for 0, o que a gente vai retornar exclusivamente é o A0. Originalmente eu tinha escrito um exemplo um pouco diferente desse, em que a gente estava somando realmente os índices do somatório, por isso que ficou errado aqui. Então, se a gente estiver somando os termos de uma sequência aí com o índice do 0 até o 0, a gente vai pegar somente o A0, como nós sabemos. Se a gente tiver um n qualquer, para qualquer outro caso de n, né, 1, 2, 3, tanto faz, a gente pode resolver esse somatório separando o an do restante, separando só o último termo da soma, que seria quando i for igual a n, e
somando a n com esse outro somatório, que é basicamente o mesmo, só que agora, em vez de ir do 0 até o n, a gente está indo do 0 até o n menos 1. Isso daqui, né, lá a gente discutiu isso como associatividade. Como se a gente estivesse separando aqui. Em vez, aqui é o somatório, como se fosse do AI de n até n. E a gente está separando isso do 0 até n menos 1. Como se fosse uma aplicação da associatividade de somatórios. Então, se a gente continuar repetindo isso, não é? Se a gente tem um caso geral, por exemplo, se o n é 3, então a gente vai pegar o A3 e a gente vai somar isso com o somatório dos termos da sequência, com o índice do 0 até o 2 agora. Aí como é que resolve esse? A gente separa o A2 e soma ele com o somatório dos termos da sequência, indo do 0 só até o 1. Como é que a gente resolve esse? Certo? Sempre com esse segundo caso aqui. A gente separa o A1 e resolve o somatório indo do 0 até o 0. Aí a gente está na base. Isso retorna só o A0. Então, de certa maneira, assim, essa definição, né, é muito mais do que dizer como a gente resolve realmente o somatório. O que ela faz é substituir a expressão de somatório pela soma dos termos de forma mais explícita. E, bom, se a gente realmente operar essas somas, a gente vai estar resolvendo naquele formato de força bruta que a gente disse lá no começo, que não era interessante para a gente enquanto está estudando o somatório. Mas um código que for resolver somatório é exatamente o que ele vai fazer, né? O computador é muito rápido nessas contas. O nosso interesse lá era em manipular essas expressões, para que a gente possa falar sobre elas em outras situações como essa daqui também. Ok, então a gente tem vários exemplos aqui, né? De certa maneira também, uma vez que a gente estabeleça quem é a sequência aí, o somatório dos termos da sequência indo de 0 até n é outra sequência, que é interessante. Eu acho que a gente não discutiu isso anteriormente, mas é o caso, é outra sequência. Então, todos os casos aqui são exemplos de definições recursivas de sequências. Tá? E aí, por isso, a gente vai começar a comentar sobre isso. Por que é fácil definir essas sequências recursivamente? Certo? Por causa da definição, da própria definição de sequência. Toda sequência é uma função cujo domínio é um subconjunto dos inteiros. Essa é a definição de sequência. Tudo o que precisa é isso. O domínio, ela é uma função com domínio em um subconjunto dos inteiros. E isso pode ser qualquer subconjunto. No caso mais comum, né, as sequências mais úteis vão ser realmente com domínio nos naturais ou nos inteiros positivos, que é exatamente quando os naturais têm o zero. Tem vários motivos para a gente tratar especificamente desses conceitos, né, desses casos. Fundamentalmente pelo que a gente falou antes, de que qualquer conjunto contável pode ser mapeado para os naturais. E aí o próprio conjunto dos inteiros pode ser mapeado para os naturais, então também qualquer subconjunto dos inteiros pode ser mapeado, e assim por diante. Então, quando a gente considera essas sequências com domínios naturais, a gente meio que está generalizando para qualquer sequência, porque qualquer domínio de sequência pode ser mapeado para os naturais, com um passo intermediário, pode ser traduzido. Qualquer sequência que tenha domínio em qualquer conjunto, né? Pode ser qualquer subconjunto dos inteiros. Qualquer sequência ela pode ser traduzida para uma outra que tem domínio nos naturais. Isso não necessariamente é trivial de fazer, mas o fato é que pode, é possível essa tradução. Então, a gente, de maneira geral, realmente a gente se concentra nessas sequências que têm domínios naturais. Elas vão ser mais úteis, vão ser mais simples, vão ser mais práticas. Então, naturalmente, se a gente tiver uma função que o domínio dela, seja qual for o domínio, é um subconjunto dos naturais, ela é uma sequência, porque todo natural é inteiro. E aí, se é um subconjunto dos naturais, é um subconjunto dos inteiros. Esse é outro motivo para a gente falar apenas sobre domínio nos naturais ou em subconjuntos naturais. Então, quando a gente contrasta isso com o conceito de recursão, o objetivo, de certa maneira, é a gente revelar no conceito que a gente está definindo uma estrutura parecida com a dos naturais. Nesse sentido de que a gente tem um caso base,
e um caso recursivo. A gente tem alguns elementos que estão lá no começo, que aparecem no começo do conceito, como base, para construir os outros exemplos, os outros casos, né, as outras partes dele. Então vamos lá. Em particular, né, se a gente tiver uma sequência com domínio nos naturais, como é que a gente vai fazer? O caso base da definição, ela vai ter, o que a gente vai fazer é especificar qual é o valor que a sequência retorna quando o índice for zero. E no caso recursivo, a gente vai dar uma regra para encontrar o valor da função, né, já que a sequência é uma função, para encontrar valores da função o resultado da sequência em valores diferentes de índice, baseados em valores menores ainda do índice. Aqui a gente tem como exemplo de novo a dos naturais para a gente comparar. O que a gente fez aqui? Exatamente, a gente especificou. Bom, aqui o conjunto dos naturais não é exatamente uma sequência, né? Mas a estrutura é parecida, é isso que eu quero revelar para vocês aqui, é isso que eu quero mostrar. Fundamentalmente a gente tratou o caso do zero. Aqui a gente está falando em funções baseadas nos naturais, então a gente vai tratar no zero por causa disso, né? Porque ele é a base. Fundamentalmente aqui, né? O domínio aos naturais, e a gente tem uma definição recursiva dos naturais. Então, quando a gente for definir a sequência, a definição da sequência segue a estrutura dos naturais. A base, ela é relacionada ao zero, que é a base dos naturais, e qualquer outro termo que a gente possa colocar como consequência dos anteriores, né, como consequência da definição, ela vai aparecer com base em outros termos que vieram antes dele. É isso. Aqui é importante também estar ciente de que o conjunto dos naturais ele pode ser definido de muitas maneiras diferentes, de várias maneiras equivalentes. Aqui tem um exemplo de alternativa, são muitas maneiras diferentes mesmo, certo? Mas só para ilustrar, aqui a gente tem uma definição dos naturais em que a gente coloca o 0 e 1 no começo, e aí depois disso a gente diz que qualquer número que a gente tenha nos naturais, a gente obtém outro somando 2. E, bom, pouca coisa mudou na verdade, né? Agora a gente tem dois casos de base, e os elementos dos naturais eles estão agora definidos em função de elementos que vêm duas posições antes. Mas eu espero que vocês consigam ver que essa definição vai dar também o mesmo conjunto. Ela é menos prática que a anterior. Ela está aqui meramente para ilustrar um ponto, mas ela também define o conjunto dos naturais. E de certa maneira ela está separando pares e ímpares, né? Que também pode ser interessante para algumas tarefas. Então a gente começa colocando o 0 e o 1, e a partir deles a gente soma duas unidades, a gente vai obter o 2 e o 3 no primeiro passo, né? Se a gente somar de novo, usar de novo esse ponto 3 aqui, que seria essa regra de produção, a gente vai obter o 4 e o 5, depois vai obter o 6 e o 7, e assim por diante. Então, assim, são meramente opções, tá? Como normalmente cada uma dessas opções vai ser mais conveniente em uma situação ou outra. Vai variar um pouquinho. No caso geral, para os naturais, a gente utiliza a primeira definição que a gente viu. Ela costuma ser suficiente e assim, né, sempre útil. Então, aqui a gente tem um exemplo também mais explícito de uma sequência que vocês provavelmente também já conhecem, que é a sequência de Fibonacci. E essa é uma sequência em que os termos dela... Bom, a gente tem alguns termos de base, como sempre, né? Mas em geral, o caso geral de uma sequência de Fibonacci, da sequência de Fibonacci, é que cada termo ele é obtido como a soma dos dois termos que vieram nas posições anteriores. O termo que vem imediatamente antes e o termo que vem duas posições antes. Então, isso significa que a gente vai precisar de dois casos de base, fundamentalmente, porque agora vai aparecer aqui o caso n vai ser baseado no caso n-1 e no caso n-2. Né? Para uma função como Fibonacci, o índice vai aparecer aqui como parâmetro da função.
E a sequência de Fibonacci normalmente ela vai ser definida assim. Quando a gente estiver no 0 ou no 1, a gente retorna 1. Em todos os outros casos, né, quando a gente for 2, 3, etc., a gente retorna a soma dos termos que vieram nas duas posições imediatamente antes. E aí essa sequência de Fibonacci, por exemplo, né, ela contrastada aqui com essa definição alternativa de naturais, ela é mais simples de compreender, imagino, em relação ao que a gente obtém. Né? Porque a gente tem exatamente dois casos de base e os outros termos eles são obtidos com uma operação simples de soma, mas utilizando elementos que aparecem em duas posições antes. Ok. Então, voltando aqui para o que a gente estava falando sobre como normalmente a gente descreve essas sequências, né? Se a sequência tem índice, né? Se ela tem o domínio no conjunto dos naturais, a base da nossa definição ela vai dizer como é que é o valor da sequência no 0. E o caso geral, a gente vai chamar de caso recursivo, ele vai fornecer uma regra geral para encontrar os outros elementos da sequência com base nos elementos que vieram antes dele. Então a gente está se beneficiando da estrutura dos naturais, porque o índice aqui, né, o domínio dela, que é o índice, vai estar nos naturais. E os naturais, na ordem crescente, tem essas afinidades, tem essas qualidades que são convenientes. A gente sabe exatamente quem é o primeiro, para cada elemento a gente sabe exatamente quem é o próximo. Só tem um que é o próximo, só tem um que é o antecessor também. Então ele é um conjunto muito bem comportado quando a gente coloca na ordem crescente. E isso facilita a gente resolver vários problemas sobre vários conjuntos, contanto que a gente consiga organizar um conjunto pelo menos de maneira parecida. Se a gente conseguir dar uma ordem para ele, pode ser qualquer conjunto. Né? Tem alguns que a gente não consegue, como os reais. Os reais é impossível fazer isso. A gente não consegue fazer a indução dos reais numa variável que esteja nos reais, pelo menos. Porque normalmente a indução realmente faz nenhuma variável de um teorema. Não vou entrar em detalhes também sobre isso nesse momento, mas é o que a gente pode trazer para as discussões da turma quando a gente estiver juntos novamente. Ok. Então, essa proposta ela pode ser generalizada para qualquer função que tenha domínio num conjunto que nós possamos definir recursivamente. Pela mesma ideia, qualquer conjunto que a gente puder organizar para a gente entender na organização, né, na ordem que a gente der para ele, a gente puder entender quem são os elementos que a gente deve colocar primeiro no conjunto. E a partir desse, como a gente gera os outros, de maneira iterativa, né, de maneira indutiva, se a gente conseguir fazer isso com o conjunto, a gente tem como dar uma definição recursiva, explorando exatamente essas duas coisas, né, quem é que entra primeiro, isso vai ser a base, como é que a gente gera os outros, isso vai dar o caso recursivo. E com isso também a gente vai poder fazer indução em cima desse conjunto. A gente vai poder provar propriedades dos elementos do conjunto usando indução. Aqui eu tenho uma observação para fazer antes de seguir, porque eu estou usando aqui como nomes, né, eu estou chamando de caso base, caso recursivo. E é uma observação bem simples, que o livro, em vez desses nomes, ele usa passo base, passo recursivo. É só uma mudança de palavreado mínima, que eu acredito que não vai atrapalhar nada. Mas eu acho que usar a palavra caso é um pouquinho mais conveniente para a gente na maneira como a gente vem conduzindo a disciplina. Ok. Então, já que qualquer conjunto que a gente consiga definir recursivamente, né, que a gente consiga compreender nesse sistema, a gente consegue definir recursivamente, e qualquer função que tenha domínio em um conjunto definido recursivamente, a gente consegue também definir recursivamente, certo? Assim, são duas coisas que a gente está falando. Tem a função e tem o domínio dela. E o que a gente está dizendo é, se o domínio da função, a gente conhece uma definição recursiva para o domínio da função, a gente pode definir a função recursivamente. Então, isso, entre outras coisas, né, mas também com exemplos que a gente já falou aqui antes,
serve para destacar aqui. É muito útil a gente ter definições recursivas de conjuntos. E aí vamos a esse tópico. A estratégia é muito parecida, certo? A gente vem comentando desde o começo. A gente precisa ter alguma estratégia, alguma maneira de organizar os elementos do conjunto, alguma maneira de vê-los ordenados, de vê-los organizados, que diga pra gente aqui, esses elementos são os que eu devo colocar primeiro no conceito, a partir deles eu vou gerar outros. E a gente tem o conjuntos naturais, é o exemplo mais claro disso, porque a gente vem discutindo ele rotineiramente. E é o mesmo processo, certo? A gente vai chamar de caso base e vai lá dizer, esses daqui são os elementos, os que a gente considera que devem entrar primeiro, a gente vai lá e diz, esses objetos são elementos do meu conjunto. E aí o caso recursivo, a gente cria uma regra que seja capaz de acessar esses elementos que a gente colocou na base e seja capaz de gerar novos elementos a partir disso. É a mesma ideia, é o mesmo fundamento. Só que com a notação de conjuntos, né? A perspectiva muda uma coisinha. E se a gente for olhar lá em teoria de conjuntos, se a gente for olhar mesmo detalhe, o que acontece é que toda função é um conjunto também. Só que não é muito conveniente ver funções como conjuntos, então a gente diferencia e usa esses nomes. Mas se a gente for olhar lá no detalhe, toda função é uma relação, toda relação é subconjunto de produto cartesiano é um conjunto. Então, assim, são algumas camadas para a gente chegar aí, mas fundamentalmente acontece realmente isso. Toda função é um conjunto. Portanto, toda sequência é um conjunto e no fundo, a coisa que interessa para a gente definir recursivamente são conjuntos. De certa maneira é isso. E qualquer outra coisa que a gente defina parte da definição recursiva de um conjunto como domínio, ou como para a gente definir uma operação, o que quer que seja. Normalmente vai começar aqui. Então, vamos ver aqui algumas outras opções. O que a gente tem, só para destacar, né? Nessa daqui que a gente colocou, a gente usou o número 1, número 2 como condições necessárias e suficientes, mas o que a gente tinha é exatamente isso. O caso base é o caso que diz que o zero é um número natural. E a gente tem o caso recursivo, que diz que para todo número natural, ele somado com 1 também é um número natural. Então, com isso daqui, né, a gente pode tirar essa condição de dizer esse é o menor conjunto em relação com respeito à relação de continência de conjuntos que satisfaz essas condições. A gente pode tirar essa condição. Na prática a gente pode tirar, porque na hora que a gente começa uma definição recursiva, isso é entendido por padrão, que a gente quer o conceito mais simples que satisfaz essas condições. Então, a gente vai escrever, por exemplo, conjuntos inteiros usando essas condições. Isso está um pouquinho diferente de como a gente definiu na aula de indução matemática, porque lá a gente tinha colocado, né, como se fossem... Bom, a gente tem essa definição aqui também, peraí. A gente tinha definido mais parecido com isso daqui. A gente tinha dito 0 é um número inteiro. Para todo número inteiro, somar ele com 1 dá outro número inteiro, ou seja, todo inteiro tem sucessor. E para todo número inteiro, subtrair uma unidade dele também é um número inteiro. Significa que todo número inteiro tem antecessor nos inteiros. E bom, essas duas definições são equivalentes, tá? Então eu vou voltar para a definição que eu queria ter apresentado primeiro. E bom, a gente está aqui, a única diferença é que a gente está juntando as duas coisas no caso recursivo. Ao invés de ter dois casos recursivos, a gente está tendo um só, juntando as coisas aqui com uma conjunção. A gente está dizendo, se o x pertence aos inteiros, então x mais 1 pertence aos inteiros e x menos 1 pertence aos inteiros. É isso. Simples assim. É a única diferença para outra definição. A gente está fazendo as duas coisas numa passada só, usando conjunção. E a gente não precisa mais dizer que é o menor conjunto que satisfaz essas duas coisas. É implícito, fica implícito. Porque a gente está chamando exatamente caso base e caso recursivo. Isso revela que a gente está numa estrutura de recursão.
e aí deixa implícito que a gente quer a coisa o mais simples possível. Então, vejam que nessa definição, para cada elemento aqui do conjunto, a gente vai ter 2 novos elementos. Isso é novo em relação ao que a gente tinha visto antes. O 0 está nos inteiros. Quando a gente aplicar o caso recursivo, a gente vai colocar agora 0 mais 1, 1, 0 menos 1, menos 1. A gente vai colocar esses 2 elementos, 1 e o menos 1. Se a gente aplicar de novo, a gente vai aparecer o 2 e o menos 2. Mas vai aparecer de novo também o 1 menos 1 e vai aparecer o 0 mais 2 vezes. Se vocês fizerem a conta, né, eu acabei não colocando isso nos slides com essa definição. Mas é o que vai acontecer. Assim, os elementos vão ser produzidos de novo e de novo por mais de um caminho. Nas definições anteriores isso já acontecia, né? Porque se a gente voltar aqui, por exemplo, na dos naturais, quando a gente explorou bem direitinho os detalhes, ó, né, a gente tem o 0, aplicou uma vez, apareceu 1, e aí agora a gente tem o 0 e 1. Se a gente for fazer de novo, agora a gente encara como se a gente tivesse o 0 e 1. Vai aparecer de novo. A gente vai calcular de novo que o 1 é um número natural e vai calcular que o 2 é um número natural. Esse é novo, mas esse cálculo ele se repete. Então, de maneira geral, isso acontece nas definições, tá? E é o que vai acontecer aqui com os inteiros. Cadê minha definição de inteiros? Está aqui. Então, a gente tem essas características e, né, por exemplo, aqui o 3 ele pode ser obtido como 0 mais 1 mais 1 mais 1. Pode ser, a gente pode do 0 usar primeiro o caso do menos 1 para depois somar mais 1 4 vezes. E tem infinitas maneiras de obter o 3 com essa definição e isso não é nenhum problema. Porque o que interessa para a gente, né, assim, em termos de conjuntos, quando a gente fala de conjuntos, repetição de elementos não existe. Por mais que a gente gere o mesmo elemento várias vezes, dá na mesma, é um conjunto só. Esse objeto, né, o número 3, só vai aparecer uma vez realmente no conjunto. Não interessa de quantas maneiras ele puder ser produzido pelas regras. Só aparece uma vez. Então, tudo bem. Isso não é nenhum problema. O que seria problema? Sobrar elementos, né, ter alguma coisa, essas regras produzirem alguma coisa que não fosse um número inteiro. E o outro problema que poderia acontecer era de algum número inteiro não ser produzido por essas regras. Aquela questão da precisão que nós discutimos. E que em disciplinas como lógica e processo e análise de algoritmos vão aparecer como que a gente chama de completude e corretude. Esses termos eles não entram na disciplina de matemática discreta, mas normalmente são coisas que a gente precisa demonstrar sobre os conceitos que a gente tem, sobre códigos. Quando a gente propõe um algoritmo novo, a gente quer verificar se ele tem essas propriedades. Se a gente propõe uma lógica nova e junto com ela um sistema dedutivo, a gente quer verificar se o sistema dedutivo é completo e correto, assim por diante. Mas fundamentalmente quando a gente junta as duas coisas, independente de como a gente chama, são 2 critérios, quando a gente junta os dois, a gente tem precisão. Essa é a questão, é precisão. A gente quer, no caso aqui, se a gente está falando do conjunto dos inteiros, a gente quer dar condições que descrevam todos os números inteiros e somente números inteiros. Todos e somente. Então, essa outra definição, né, recursiva, é também recursiva. Está escrito de outro jeitinho aqui, que é mais parecido com o que nós discutimos na aula de indução matemática. E o que a gente observa aqui é que agora ela tem 2 casos recursivos. E da mesma maneira, cada elemento adiciona 2. Todos os elementos, eu botei aqui alguns elementos, são todos os elementos dos inteiros podem ser obtidos por mais de um caminho. E tudo bem, assim, não tem nenhum problema. De ter 2 casos recursivos não é nenhum problema. Ter mais do que um caso de base não é nenhum problema, certo? Contanto que as regras produzam todos os elementos e nada além dos elementos que interessam. É a questão da precisão que nós discutimos. A gente também discutiu, através de pseudocódigo e com uma definição simples, né, o conjunto dos múltiplos positivos de 3. E aí nós falamos assim, a gente coloca o 3 nesse conjunto, para gerar o 3, e depois disso, para qualquer elemento que esteja no conjunto, a gente pode somar 3.
E bom, essa definição a gente vai meio que fazer de conta que a gente não sabe que está correta, né, para demonstrar algumas coisas sobre ela e ilustrar o tipo de demonstração que a gente faz com uma definição recursiva. Mas a ideia é que a gente está fazendo isso, né? A gente colocou o primeiro, se a gente olhar para os múltiplos positivos de 3 na ordem crescente, que vai ser a ordem mais conveniente aqui, a gente tem um cara que vai ser o primeiro, parecido com o que acontece no conjunto dos naturais, e para cada outro inteiro positivo a gente sabe encontrar o próximo com uma operação simples, que é o quê? Soma 3. Então essa definição, ela realmente é muito parecida com a dos naturais, muda pouquíssima coisa, né? Que em vez do 0 ser o primeiro, agora é o 3. Em vez de somar 1, a gente soma 3. É isso que está mudando, só isso. Claro, o nome do conjunto, a gente está usando outro símbolo, mas isso é o de menos. A gente poderia usar o símbolo que a gente quisesse para o conjunto. Então, se a gente for executar, não é pelo caso base, a gente tem que o 3 pertence ao S. E aí, nesse momento, tudo que a gente sabe é que o conjunto que tem o 3 é um subconjunto do S. Mas a gente não sabe se o S tem outras coisas. Quando a gente aplicar o caso recursivo pela primeira vez, em cima do conjunto que a gente tem até agora, a gente vai obter que o 6 pertence a S, né? Porque a gente vai pegar o 3 aqui, vai somar 3, obtém o 6. E agora tudo que a gente sabe é que o 3 e o 6, né? Esse conjunto que tem o 3 e o 6 é um subconjunto do S. Mas nós não sabemos o que mais está lá. Se a gente aplicar de novo, a gente vai obter de novo o 6 e vai obter o 9. Vejam que realmente isso é tudo muito análogo ao que a gente viu lá com os naturais. Isso continua indefinidamente. E esse indefinidamente é o que vai dar todos os inteiros que são múltiplos positivos de 3. Então, vamos provar agora isso, que todo elemento desse conjunto, como a gente acabou de definir, porque o que a gente está vendo aqui são exemplos. Em princípio, se nós formos cuidadosos, nós devemos entender isso aqui como meros exemplos. Parece que dá certo, mas nós devemos ser cuidadosos. Então, vamos mostrar que nós não estamos sendo tão cuidadosos assim. Realmente, todos os elementos de S são múltiplos de 3. Vamos provar isso. Então, são múltiplos positivos de 3, né? Ou seja, que para todo n, se o n pertence a S, então 3 divide n, para dizer que n é um múltiplo de 3, e n é maior do que 0, para dizer que ele é positivo. Vamos só limpar um pouco aqui o slide para abrir espaço para uma prova. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição recursiva, tá? Essa definição, ela não é uma definição por indução. Embora eu vá chamar também de base, né? Não é a base da prova. Ela é só uma parte da prova. Mas isso daqui é basicamente uma prova direta. O que a gente vai fazer utilizando a definição recursiva nesse ponto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o caso base e dizer, pelo caso base, o 3 é um elemento do S. E, bom, essa definição aqui, essa prova, aliás, né, ela segue basicamente a mesma análise que a gente fez ainda agora aqui, quando a gente olhou o que acontece com cada caso recursivo, que a gente aplica de novo. Cada vez que a gente aplica o caso recursivo, né? Cada iteração. Lembra dessa palavra iteração, que a gente usa muito em programação, né? Cada iteração em que a gente utilizar o caso recursivo. Então, a gente vai começar dizendo isso pela base, o 3 é um elemento do S, e aí nesse momento, tudo que a gente sabe, como 3 é um múltiplo de 3, até onde a gente sabe, até esse momento, nós não sabemos o que mais está no S, mas até esse momento, todos os elementos do S são múltiplos de 3. Até aqui está tudo bem. Vamos ver o resto. E aí, como é que a gente vê o resto? A gente vai utilizar, porque a nossa definição do conjunto S é recursiva. Então, a gente não tem muita opção aqui. Nós precisamos usar os elementos que compõem essa definição recursiva. A gente usou a base, agora nós vamos usar o caso recursivo. Que é o que? A gente vai dizer que se a gente tem um elemento no S, a gente vai falar sobre o x mais 3. É isso que a gente quer fazer. Para todo elemento do S, a gente quer falar o que acontece no x mais 3. Então, vamos pegar um elemento qualquer do S e supor, por prova direta, que ele é um múltiplo de 3. O que a gente quer mostrar agora é o seguinte, que
para todo elemento do S, se ele é um múltiplo de 3, ele somado com 3, né, o elemento que ele produz também é um múltiplo de 3. E, assim, isso, tudo bem, isso é para ser uma coisa bastante óbvia quando eu digo. Esse é o plano aqui. A gente tem uma propriedade simples para provar sobre esse conjunto, para que nós possamos focar mais na técnica, né, na construção da prova do que realmente no enunciado. Nós sabermos entender o enunciado, termos certeza dele, facilita o processo. Então, vamos pegar um elemento qualquer, que é o que aparece aqui na condição, né? O caso recursivo ele tem um condicional, ele tem aqui algumas condições nos elementos do conjunto. E ele vai dizer se esses elementos, se os elementos do conjunto que satisfazem essas condições, para cada um deles, a gente coloca mais elementos. Então a gente tem aqui, em termos de condicional, né? Lembrem que o lado esquerdo do condicional a gente chama de antecedente e o lado direito do condicional nós chamamos de consequente. Então a gente vai supor de acordo com a maneira como o antecedente está escrito. Ele só está dizendo se é um elemento do S. Então a gente pega um elemento qualquer do S, instanciando essa variável aqui, e de fora, né, do caso recursivo a gente vai supor que ele tem a propriedade que a gente quer. Qual é a propriedade? Ser múltiplo de 3. Então vamos supor que esse elemento K é um múltiplo de 3, que o 3 o divide. Como a gente viu antes, né? Aqui a nossa melhor opção é usar a definição de divisibilidade, porque trabalhar com uma expressão que usa aqui esse pipe não é muito confortável. Mas quando a gente diz que existe esse inteiro j, que K é igual a 3j, a gente começa a falar de números de novo. E aí fica muito mais simples de manipular. Então o K é igual a 3j. E aí o que a gente precisa fazer agora? Vamos falar do o que acontece se a gente está no K, o que ele vai gerar pelo caso recursivo, né? Se o K pertence a S, isso significa que o K mais 3 pertence a S. Então vamos olhar para o K mais 3. E aí, quando a gente começa a olhar para o K mais 3, ele vai dar para a gente o quê? O K é igual a 3J, então K mais 3 é 3J mais 3, que a gente pode botar 3 em evidência. E como esse J é um número inteiro, isso significa que esse número é um múltiplo de 3, né? Então, o K mais 3 é um múltiplo de 3. E o que isso significa, então? Aqui esse ponto que eu marquei como 2. Ele se baseou no caso recursivo, e ele vai ser bastante parecido com um passo de indução, embora ele não seja exatamente isso. E o que ele está dizendo é o seguinte, é que se todos os elementos conhecidos do conjunto forem múltiplos de 3, os elementos que a gente revelar depois, usando o caso recursivo, também vão ser múltiplos de 3. E aí, com a base, tudo que a gente sabe é que o 3 é um elemento, ele é um múltiplo de 3. Então, o ponto de onde a gente parte, que é a base, é um ponto em que todos os elementos são múltiplos de 3. E a gente provou, se todos os elementos são múltiplos de 3, os elementos que a gente vai adicionar em seguida também são múltiplos de 3. Então, pela estrutura recursiva da definição, isso pega o conjunto completo. E na prática, assim, né, em termos de técnicas, o que a gente usou aqui foi generalização e prova direta. Mas nós fizemos isso em cima da definição recursiva, e isso permite a gente isso dá para a gente uma prova que em alguns sentidos lembra uma prova por indução. Mas, claro, assim, como a definição recursiva, é isso que a gente vai falar agora, é muito conveniente em geral fazer provas por indução em cima dela. Então, quando a gente tem uma definição recursiva do conjunto, se torna fácil, se torna conveniente, certo? Mas principalmente é que se torna possível a gente aplicar indução para provar propriedades desses elementos. Nesse caso, normalmente a gente vai dizer que está usando indução estrutural, porque a gente está seguindo a indução matemática, de maneira geral, ela é feita especificamente nos naturais. E para o caso mais geral, que pode variar bastante, o que a gente está usando é a estrutura do conjunto, que em geral, assim, a gente desconhece, né? Ela pode ter vários padrões diferentes. Mas a gente espera alguma coisa comportada no sentido de ter uma base e ter uma regra de produção para os demais.
Então, vamos pegar esse conjunto que a gente definiu aqui, em que a gente tem os múltiplos positivos de 3. E a gente mostrou anteriormente para ele que todos os elementos dele são múltiplos de 3. Então, agora vamos mostrar outra coisa. Vamos mostrar que todos os múltiplos positivos de 3 são elementos dele. Quando a gente juntar as duas coisas, a gente vai ter de novo aquela questão da precisão. A gente teria, anteriormente, o que a gente mostrou é que todo mundo que está dentro do conjunto é elemento de 3. Então ele é correto, de certa maneira, né? As regras de produção que a gente criou, elas só produzem múltiplos de 3. Então ele não produz nada que esteja fora do conceito. Mas qual é outra coisa que a gente precisa garantir? Que todo mundo que faz parte do conceito está lá no conjunto que a gente definiu. Que é a parte que está faltando e a parte que nós vamos fazer agora. Nós vamos mostrar que todos os múltiplos positivos de 3 são elementos do S. Ou seja, inteiro positivo, né, a gente pode escrever como N asterisco. Esse asterisco significa que a gente não tem o zero, quando a gente utiliza num conjunto. E os inteiros positivos é a mesma coisa que o conjunto dos naturais não nulos, que é representado assim. Então, essa notação é mais simples para falar dos inteiros positivos. Tá? Então, para todo N, se ele é um inteiro positivo, então ele multiplicado por 3 vai estar no S. Por quê? 3N para todo N inteiro positivo é exatamente o conjunto dos... Assim, vai dar para a gente todos os inteiros positivos múltiplos de 3. Por definição. De divisibilidade, basicamente. Tudo que a gente está usando aqui é a definição de divisibilidade. Está dizendo, existe... A gente está falando de todos os casos em que existe um inteiro positivo multiplicado por 3, dando esse elemento. Então vamos lá. Esse daqui a gente vai fazer com indução estrutural. E isso significa que a gente tem uma base na prova. E vejam bem, a base da prova, em vermelho aqui, porque vermelho é o que é da técnica, laranja é o que é termo da definição. Então a base da prova a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar de acordo com o nosso teorema. Esse teorema aqui está nos naturais também. Então a gente vai nos naturais não nulos, né, sem o zero. Então a gente vai pegar a base com isso daqui, com essa variável. A gente vai fazer a indução aqui nos naturais do mesmo jeito, né, nos inteiros positivos no caso. Então se o n for 1, o que a gente vai ter? O que é o 3n? 3 vezes 1 igual a 3. E pelo caso base da definição do conjunto S, o 3 realmente é um elemento de S. Como o 3, né, divide o S, a gente, bom, ele é um desses inteiros positivos que é múltiplo de 3, ele está lá, ótimo. Até agora, tudo bem, tudo tranquilo, perfeito. Então, o que a gente vai mostrar mais? A gente vai mostrar que para qualquer outro elemento, né, para qualquer múltiplo de 3, que esteja no conjunto, o múltiplo de 3 que vem imediatamente depois também está no conjunto. E pela estrutura aqui dessa definição, isso deve ser bem simples de ver, né? Mas vamos escrever a prova. Então, no passo de indução, a gente começa como sempre, a gente instancia a variável, né? Pega um elemento qualquer, no caso aqui um inteiro positivo. Então, K é um inteiro positivo qualquer. E a gente supõe que ele satisfaz a propriedade. Qual é a propriedade nesse momento? Que 3 vezes, né, a propriedade de todo inteiro positivo é o quê? 3 vezes ele pertence ao S. Então vamos supor que o triplo dele pertence ao S. Essa é a nossa hipótese de indução. E aí, nesse caso, como a gente está usando uma definição recursiva, normalmente o que vai acontecer na prova é que a gente vai usar a hipótese imediatamente combinada com o caso recursivo da definição. Normalmente é isso. O que facilita muito o nosso trabalho. Fazer prova por indução em cima de uma definição recursiva é conveniente. Então, usando a hipótese de indução junto com o caso recursivo, a gente vai ter o quê? Que, bom, como 3K está no S, se eu colocar 3K aqui, né, se o 3K pertence a S, então 3K mais 3 pertence a S. Basta a gente faz x igual a 3K. O x vai servir para todos os elementos do S, né? Em particular o 3K.
Então, já que o 3K está no S, 3K mais 3 também pertence a S. Ou seja, a gente pode botar o 3 em evidência e a gente tem aqui 3 vezes K mais 1 pertence a S. E a gente provou o que a gente queria. 3K está no S, 3K mais 1 também está no S. Para todo K inteiro positivo. Aqui foi instanciação, é a técnica de generalização, como a gente falou. Na técnica de generalização a gente começa instanciando, né, para pegar um só. Mas como esse cara é qualquer, enquanto a gente mantivê-lo qualquer, isso significa que vale para todos. Então isso vale para todos os inteiros positivos. Qualquer inteiro positivo multiplicado por 3 esteja no conjunto. Para qualquer múltiplo de 3 positivo que esteja no conjunto, o múltiplo de 3 positivo que vem logo depois também está no conjunto. E aí isso garante a propriedade. Garante o teorema sobre essa base. Então, é muito comum a gente fazer isso. E com recursão a gente consegue definir conjuntos muito interessantes, como por exemplo conjuntos de strings, que vão ser utilizados em disciplinas, às vezes em disciplinas como autômatos, né? Normalmente em disciplinas como autômatos, compiladores e bastante em teoria de computação. O que acontece aqui? Vamos primeiro definir o que é um conjunto de strings. Especificamente, assim, isso daqui é muito parecido para qualquer conjunto de strings, mas nós vamos nos concentrar no conjunto de strings de bits, certo? De bits. O que é a definição? Aqui a gente tem algumas observações, né? Vamos focar primeiro na definição. O que é a definição? Primeiro, para qualquer conjunto de strings, a gente precisa primeiro ter um alfabeto. Esse conjunto aqui, esse é o sigma maiúsculo, né? Uma letra do alfabeto grego, é o sigma maiúsculo. A gente usa esse símbolo normalmente, é o que o Rosen usa, para alfabeto de conjuntos de strings, né? No caso geral de linguagem. Quando a gente fala em conjuntos de strings, normalmente a gente está tentando delimitar algum tipo de linguagem. A ideia é que a gente tem um alfabeto, que são os símbolos que a gente pode utilizar. A partir do alfabeto, a gente gera todas as strings possíveis e cria alguns filtros para dizer essas são as strings que interessam para a gente. Essas são as strings que fazem parte da linguagem. Isso aparece em lógica, isso aparece em autômatos, é um foco em autômatos. Em compiladores é importante, em teoria da computação é importante. Conjuntos desse tipo, né? Então aqui a gente está com strings de bits. E aí por isso o nosso alfabeto ele só vai ter 2 caracteres, que são o 0 e o 1. E aí, com base aqui nesse sigma, a gente cria um sigma asterisco, que normalmente nessas disciplinas que a gente está falando, como autômatos e disciplinas em geral que utilizam linguagens formais, gramáticas, definições de gramáticas, esse asterisco ele significa apenas repetição, como se a gente estivesse dizendo, esse é o conjunto que a gente obtém quando a gente itera o uso, escolhas em cima do alfabeto sigma. E a gente utiliza o sigma de novo quantas vezes a gente quiser. Esse asterisco é meio que esse corinho, quantas vezes a gente quiser. Nos naturais, de maneira geral, né? Então, a partir desse alfabeto, o que é a base? Sempre que a gente fala em conjunto de strings, bom, quase sempre, a base ela vai colocar aqui, esse símbolo ele indica a string vazia, que é a string que tem 0 caracteres, ela não pega nenhum caractere do alfabeto. Normalmente, para um conjunto de strings, a base vai ser colocar a string vazia. Claro, às vezes a gente vai ter um problema em que a gente quer strings não vazias. Aí a base vai mudar um pouquinho e ela vai ser basicamente os casos do alfabeto. A gente vai dizer que, né, cada elemento sozinho do alfabeto é uma string nesse conjunto. Tem casos e casos, a gente sempre pode complicar um pouco mais que tipo de conjunto de strings a gente quer, então não vamos entrar em detalhes também nisso. O que interessa para a gente aqui? Para esse conjunto, de todas as strings que podem ser geradas com esse alfabeto, a gente começa colocando a string vazia. Para todos os efeitos, né, por vacuidade, ela é um string desse alfabeto. Ela é uma string em que todos os caracteres dela pertencem a esse alfabeto. Todos os 0 caracteres. Isso é o princípio de vacuidade, que justificaria isso. Então,
Essas observações são basicamente o que eu já apontei, né? O lambda é o símbolo que a gente está usando para a string vazia, seguindo o nosso livro. E sigma asterisco é o conjunto de strings baseados no alfabeto sigma. Então, uma vez que a gente tem aqui a definição, para a gente poder exercitar algumas coisas, né? Bom, vamos olhar primeiro aqui, parecido com o que a gente fez para os naturais, para os múltiplos de 3, o que acontece quando a gente itera o caso recursivo. No caso base, a gente vai colocar a string vazia aqui dentro, e aí nesse ponto tudo que a gente sabe é que a string vazia é um elemento do sigma asterisco, né? Então esse conjunto aqui, que tem só o sigma, é um subconjunto do nosso conjunto de strings, né? Do que nós queremos definir, que é muito pouco, a gente não sabe o que mais tem nele. Quando a gente usar o caso recursivo a primeira vez, o que acontece? Se a gente tem o lambda, a gente tem o lambda junto com 0 e tem o lambda junto com 1, ou seja, a gente está adicionando um bit. Essa é a operação, porque é o que o nosso caso recursivo está dizendo. Para todo elemento aqui da linguagem, e é essa daqui que a gente vai fazer a indução, é no x, para todo elemento da linguagem, e para cada elemento do alfabeto, se x é uma string da linguagem e a é um elemento do alfabeto, então a string xa também pertence ao conjunto de strings. E, bom, a aqui é uma variável também, né, quantificada universalmente, então o a ele pode assumir 0 e 1. E nesse momento, que a gente só tem o lambda, o único valor que o x pode assumir é o lambda. Então o que vai ser produzido? Vai ser produzido lambda 0 e lambda 1. Que o lambda, reforço, né, ele é uma string vazia. Então quando a gente pegar a string vazia e colocar um bit igual a 0, o que a gente vai obter? A string que só tem um 0. E quando a gente pegar o lambda e colocar um bit com 1, o que a gente vai obter? A string que só tem um 1. São basicamente os elementos do alfabeto nesse ponto, né? Então, nesse ponto a gente vai ter a string vazia, uma string unitária, né, de tamanho 1 que tem o 0, com um bit só que tem o 0, e uma string com um bit só que tem o 1. Se a gente aplicar de novo o caso recursivo, a gente vai repetir aqui o cálculo de que o 0 está dentro, de que 1 está 0, ou está dentro, né, do sigma asterisco, mas a gente vai ter 4 novos casos, porque a partir do 0 a gente produz o 0, 0 e o 0, 1. A partir do 1 a gente produz um 0 e um 1. E aí nesse ponto a gente tem aqui agora 7 elementos. O lambda, o 0 sozinho, o 1 sozinho, e essas outras 4 strings, cada uma com 2 bits. Se a gente aplicar o caso recursivo de novo, vão aparecer mais 8 strings novas com tamanho 3. Se a gente aplicar de novo, vão aparecer as strings com 4 bits, que nós sabemos serem 16 strings, né? Ok. Isso continua do mesmo jeito que as outras. E aí, para que a gente possa, eu meio que falei aqui, né, em tamanho de string, como sendo a quantidade de bits, e aí para que a gente possa realmente exercitar aqui uma demonstração, vamos falar sobre essa propriedade. Para um conjunto qualquer de strings, a gente vai usar essa notação, que é a mesma notação que a gente usa se fosse um número. X não é um número aqui, né? Se fosse um número, a gente chamaria de módulo. Aqui a gente está falando em strings, então a gente chama isso de tamanho da string, tamanho, que é o que? A quantidade de caracteres que ele tem. E aí aqui só para ter alguns exemplos, o lambda não tem nenhum caractere, não tem nenhum bit no nosso caso, o tamanho dele é 0. Se a gente pegar uma string que só tem um 0 e mais nada, o tamanho dela é 1, porque só tem um bit. Se a gente pegar essa outra string aqui, 0011, tem 4 bits, o tamanho dela é 4. E aí a gente pode ver isso, deve ver isso, inclusive, como uma função que retorna a quantidade de bits de uma string desse conjunto. Tá bom? Então vamos fazer uma demonstração. Vamos provar isso, que a gente já sabe disso, né? Mas vamos provar usando indução aqui e usando essa definição para explorar as demonstrações. O que a gente vai mostrar? Que existem 2 elevado a k strings de bits com k bits para todo k nos naturais. A gente comentou aqui antes. Quantas strings tem com 2 bits? Tem 4. Quantas com 3? Tem 8 strings com 3 bits.
16 strings com 4 bits. Sempre 2 elevado ao número de bits, né? Vamos provar isso. Vamos provar isso. Então, aqui está uma maneira um pouco mais, né, usando a notação que a gente tem, para a gente facilitar a gente ver a prova. E aqui a gente está... Vou só limpar um pouco o slide aqui para caber a prova. Que é o que a gente vai ter, então. Vejam só. Na base, o que é a base aqui da definição? A prova, ela segue essa definição recursiva. Na base da definição recursiva, a gente tem o lambda apenas. E, bom, no caso geral, isso vai ser... O teorema vai de acordo com o domínio aqui, com a base do teorema. Assim, isso pode ter variações. Podia ser que o teorema excluísse o lambda. As variações são poucas. A gente usaria o próximo caso como base para a prova. Da mesma maneira, quando a gente começou com provas nos naturais, se for nos inteiros positivos, a base, em vez de ser 0, vai ser 1. Se for nos múltiplos positivos de 3, em vez da base ser 0, ser 1 vai ser 3. Essas adaptações podem acontecer aqui também, né? Mas vejam o que é a base. A base aqui é a nossa variável, né? Esse teorema está falando para todo K nos naturais. Para todo K nos naturais. Então, o que nós vamos fazer, a indução, é aqui nos naturais de novo. E aí o que é a base então? Quando K for igual a 0. E a gente espera isso, que a prova da base aqui ela tem uma relação forte com a base da definição do conceito que a gente está usando. Então, realmente é o caso aqui, porque o lambda é a única string que tem tamanho 0. Não é isso? O que a gente espera? Para ter essa propriedade, o que a gente espera com K igual a 0? Que existam 2 elevado a 0 strings em que o tamanho dela seja 0. Quanto é 2 elevado a 0? 1. Então, o que a gente precisa argumentar na base é que existe uma string de tamanho 0 no sigma asterisco. E naturalmente, assim, para uma string ter tamanho 0, ela precisa ser a string vazia. Essa é a única. Conceitualmente, ela é a única que tem tamanho 0. Qualquer outra vai ter caracteres. E o lambda, pelo caso base, o lambda está no sigma asterisco. Então, realmente, sigma asterisco tem uma string com tamanho 0. Beleza, provamos a base. No passo de indução, a gente vai ter que instanciar a variável. E aí vejam bem. Normalmente nos nossos teoremas com indução a gente tem usado variável sendo n, e aí na hora de instanciar a gente chama de k. Aqui o teorema foi escrito com a variável sendo k, então a gente vai ter que usar outra letra para instanciar, né? Como a gente sempre tem mudado aqui. Em indução em particular, nem sempre a gente tem mudado a letra na instanciação, mas em indução é sempre recomendado mudar a letra quando a gente vai para o passo indutivo e hipótese de indução. Sempre. Sempre recomendado. Vai facilitar bastante entender o que é cada coisa. Então, vou usar J para a instanciação aqui. Seja J um natural qualquer, né, considerando aqui o domínio do nosso teorema. Sendo J um natural qualquer, nós vamos... É a mesma estrutura. A gente pegou um elemento qualquer e a gente vai supor que ele satisfaz a propriedade. Qual é a propriedade que a gente quer que ele satisfaça? Que todo K satisfaça? Que quando a gente olhar para as strings com esse tamanho, existam 2 elevado a esse número. Quando a gente pega K, 2 elevado a K strings de tamanho K. Então, o que é supor? O que vai ser a hipótese de indução? A gente deve supor que para esse J, que é um número natural qualquer, a gente não sabe qual ele é, mas que para esse J existem 2 elevado a J strings no conjunto sigma asterisco, cujo tamanho é J. Então, da mesma maneira que está escrito no teorema, ó, existem 2 elevado a J strings nesse conjunto, né, que pertence a esse conjunto, tais que
o tamanho dessa string é igual a j. A gente substitui onde tinha k, que era variável, a gente substitui pelo elemento que a gente pegou na instanciação. Mas é o mesmo texto. E essa é a nossa hipótese de indução. A gente supôs que a propriedade é satisfeita no caso em que o k é igual a j. E aí a gente começa a olhar para o próximo caso, como é de praxe. Certo? É onde a gente quer chegar. Para a gente poder chegar lá, o que acontece? Bom, antes da gente ir direto para o outro passo, o que acontece? Nesse ponto, quando a gente pega, o j é um elemento qualquer, mas ele dá para a gente 2 elevado a j strings, uma multiplicidade. Então, o que é interessante? Né? A gente quer mostrar que para j mais 1, a gente quer mostrar que a propriedade vale no j mais 1. E aí o que vai ser a propriedade vale no j mais 1? Existirem 2 elevado a j mais 1. Eu vou mostrar aqui, certo? Vão ser spoilers, ignorem o caminho. O que é ela ser satisfeita no j mais 1? Existirem... eu usei k aqui, isso é um errinho. 2 elevado a j mais 1. Vamos ajustar rapidamente aqui. O que é ele ser satisfeito no caso j mais 1? É a gente poder dizer... Olha só, quando era no caso k, quando a gente fez k igual a j, ser satisfeito pelo caso j era 2 elevado a j strings com tamanho j. Então o que é no j mais 1? 2 elevado a j mais 1 strings com tamanho j mais 1. É onde a gente quer chegar. Ok, façam de conta que não viram o que eu acabei de tirar do caminho. Então, a maneira de fazer isso basicamente é assim. Qual é a relação entre 2 elevado a j e 2 elevado a j mais 1? É uma multiplicação de 2. É um termo multiplicando, né? Vezes 2. Para ir de 2 elevado a j para 2 elevado a j mais 1, a gente precisa multiplicar por 2. Então, e assim, né, de alguma maneira, o passo de indução da prova por indução estrutural, ela se beneficia em utilizar o caso recursivo. Então, vamos acessar aqui. O que é de que maneira o caso recursivo poderia me dizer que para cada string, que se eu quero multiplicar por 2 é como se fosse isso, né? Para cada string que eu tenho de tamanho j, eu tenho 2 de tamanho j mais 1. Aparentemente é isso, né? O caso recursivo ele dá isso para a gente? Dá. Porque se a gente pegar uma string qualquer no alfabeto, ou no conjunto de strings, né? Se a gente pegar uma string qualquer do conjunto, a gente vai pegar os elementos do alfabeto, que são 2, o 0 e o 1, para obter 2 novas strings. Se x é uma string do conjunto, x0 e x1 são strings do conjunto. Então é isso que a gente precisa escrever aqui. E aí para fazer isso a gente precisa lidar primeiro, porque a gente tem 2 elevado a j strings com tamanho j. Então o que a gente faz? Instancia de novo. Agora a gente vai instanciar meio que esse A. Certo? Não vai ser outra prova por indução aqui. Vai ser uma prova direta aqui no meio, que é comum, né? A prova, o passo de indução, ele vai ter uma prova direta no meio, de toda forma. Só que aqui a gente vai inserir mais uma instanciação. Vamos chamar de essa string. Ela é uma string qualquer do conjunto que tem tamanho j. Uma dessas 2 elevado a j. Para a gente falar só sobre uma. E aí, pelo caso recursivo, o S0 pertence ao conjunto e S1 também pertence ao conjunto. Mas claro, né, se o S tem tamanho j, a string S0 tem tamanho j mais 1 e a string S1 tem tamanho j mais 1 também. Ou seja, o fato de a gente ter usado uma generalização, de novo, né, a gente instanciou aqui a string. Ao invés de falar de todas ao mesmo tempo, a gente pegou uma para falar. Isso foi uma instanciação da prova de generalização. Agora a gente generaliza de volta. Como a gente pegou uma string qualquer, a mesma coisa vai valer para qualquer outra string
nesse conjunto. E como a gente está contando, essas strings são diferentes. Para cada uma delas, a gente tem ela com 0 e ela com 1. Não é que é para toda string que a gente tem de tamanho J, a gente vai ter ela com tamanho 0 e ela com tamanho 1 no conjunto. Então isso significa que existe o dobro, né? São 2 elevado a J strings com tamanho J, por causa da hipótese de indução, e o dobro disso para as strings de tamanho J mais 1, que a gente conclui essa prova. A maneira como está escrita aqui eu estou vendo que não é... Tem alguns detalhes que eu poderia melhorar, certo? Então antes de fazer o upload dos slides eu vou ajustar um pouquinho aqui. Mas a ideia é essa. Eu vou ajustar o texto antes de mandar. Ok. Então a gente conclui exatamente o que a gente queria. Para cada string de tamanho J, existem 2 de tamanho J mais 1. Se são 2 elevado a J strings de tamanho J, são 2 vezes 2 elevado a J strings de tamanho J mais 1. E aí 2 vezes 2 elevado a J é exatamente 2 elevado a J mais 1. Perfeito. Agora, assim, né, a gente poderia, claro, ter feito... Existem exemplos a dezenas, né? Porque qualquer conjunto, basicamente, que a gente tenha trabalhado, né? Eu reforço aqui que a matemática discreta é a matemática dos conjuntos contáveis, conforme nós discutimos ligeiramente na aula sobre indução matemática. Qualquer conjunto contável pode ser definido recursivamente. E aí significa que a gente pode fazer indução sobre qualquer conjunto contável, pelo menos em tese. Tem casos e casos, porque tem conjuntos como os primos, que nós não sabemos exatamente como caracterizar recursivamente. Isso é um probleminha aberto na matemática. Não existe uma função, idealmente, né, para os primos, o que nós íamos querer? Uma função que tenha domínios naturais, que para cada número natural retorne para a gente o primo que está naquela posição. Então, quando a gente, no caso, se a gente começar do zero, né, se a gente pegar os inteiros positivos, o primeiro primo é o 2, o segundo primo é o 3, o terceiro primo é o 5. Essa função ninguém sabe especificar, isso é um probleminha aberto na matemática. Mas, em tese, essa definição existe. Nós não conhecemos, mas ela há de existir. Porque, sim, por causa de outros resultados de teoria dos conjuntos. A gente diz, tem um teorema, que é o teorema, eu comentei também, eu acho, na aula de indução matemática, tem o teorema fundamental das bijeções. Ele diz o quê? Que 2 conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, se e somente se existe uma função objetora entre eles. E o que acontece? Os inteiros e os primos, eles têm uma função objetora entre eles. Eles têm a mesma... por quê? Por causa desse teorema. Primeiro, eles têm a mesma quantidade de elementos. A gente discutiu um pouco sobre isso antes, né? Quando os primos é um subconjunto dos naturais, mas ele tem a mesma quantidade de elementos. Não é só porque os dois são infinitos. É um pouco mais elaborado do que isso. Da mesma maneira que os naturais são subconjuntos inteiros, subconjunto próprio, e tem a mesma quantidade de elementos. O que significa, na verdade, é que existe uma objeção entre eles. No caso, quando a gente prova que naturais e inteiros têm a mesma quantidade, a gente faz isso, mostra uma objeção. Para os primos, a gente vai por outro caminho, a gente não consegue mostrar uma objeção. Então, o que a gente faz? A gente mostra que existem pelo menos tantos primos quanto naturais, e usa o fato deles ser um subconjunto próprio. Isso vai garantir que eles têm a mesma quantidade de elementos. E aí esse teorema que eu citei, né, o teorema geral das objeções, ele garante isso. Existe uma objeção. A gente não sabe caracterizar, ninguém conhece. Isso é um problema aberto na matemática. Mas por esses resultados a gente sabe, ele pode ser definido recursivamente. Porque ele tem uma objeção com os naturais. E aí fica isso, assim, em tese, pelo menos, todo conjunto contável pode ser definido recursivamente. Então, aqui, né, para propósitos da nossa disciplina, a gente vai continuar fazendo exercícios basicamente com
conceitos de conjuntos que tenham, de alguma maneira, que permitam a gente fazer a indução só sobre os naturais. Bom, naturais e subconjuntos dele bem comportados, né, como os inteiros positivos ou os naturais pares, coisas desse tipo, assim, coisas que sejam poucas mudanças em relação a fazer a indução nos naturais. Mas a gente discute bem mais do que isso, né, para dar uma ideia do quão geral o conceito é. Indução e recursão, né, eles são ferramentas muito poderosas, muito fortes. E o modelo de computação que a gente usa, né, a maneira como o nosso computador funciona, é baseado em indução. A técnica de prova por indução em particular, ela é bastante poderosa, né? Indução matemática e técnicas complementares. Vou logo para cá. Então, a gente falou sobre indução matemática, tem também a indução completa, que é às vezes chamada de indução forte, e tem o princípio da boa ordenação, que normalmente eu não abordo nessa disciplina, que esses três conceitos, certo? Indução matemática, indução completa, princípio da boa ordenação, eles três são completamente equivalentes. O princípio da boa ordenação é enunciado como um teorema. Ele diz simplesmente que qualquer subconjunto dos inteiros tem um menor elemento. Tem alguma variaçãozinha no palavreado dele, assim, mas do ponto de vista de opções de ordenação, a gente sempre consegue isso. Tá? São 4 pontos aqui de observação, eu vou deixar logo todos eles e falar aos poucos, porque essas coisas elas estão todas muito conectadas, certo? De trás para frente talvez seja melhor. O nosso próximo tópico, né, o último tópico da disciplina, o último ciclo da disciplina é a parte de relações. E relações é algo que normalmente é mencionado em matemática básica, mas apenas como uma definição, sem entrar em muito detalhe nas possibilidades do que a gente pode fazer com elas. E aqui em discreto a gente vai olhar exatamente para isso, o que a gente pode fazer com elas. Em particular, o que a gente pode fazer com relações binárias definidas em cima de um conjunto único. Porque isso permite a gente fazer muitas coisas e definir novas propriedades em cima dos elementos desse conjunto. Realmente, como o nome propõe, não é? Permite que nós descrevamos relações, maneiras como os elementos dos conjuntos estão relacionados entre si. Fundamentalmente é isso. E a sequência, então, né? A gente vê o que é uma relação binária. Rapidamente, porque é um conceito simples, é basicamente uma revisão lá de discreto nesse ponto. E a gente vê propriedades dessas relações binárias, como é que a gente opera com elas, como é que a gente demonstra que um conceito de relação, se ele tem ou não aquelas propriedades. E isso serve para a gente definir 2 tipos de relações, são as relações de equivalência e as relações de ordem parcial. E as relações de equivalência a gente pode passar por elas rapidamente, a gente vai mencionar, realmente a opção dessa vez, pelo menos, vai ser a gente não entrar em detalhes nas relações de equivalência. Elas têm uma importância também para a gente, para a computação, para a lógica, mas não se compara, no meu ponto de vista, pelo menos, né, dentro do que eu conheço, dentro do que eu utilizo, não se compara à utilidade das relações de ordem parcial. Por quê? A gente falou lá no começo, qualquer conjunto que a gente consiga encontrar uma maneira de organizar os elementos para revelar que alguns deles devem entrar primeiro no conceito do conjunto, numa definição, e que a partir desse a gente consiga produzir outros nessa organização, permite uma definição recursiva. E bom, normalmente o que é essa organização? É uma maneira de ordenar os elementos. E quando a gente fala em relação de ordem parcial, relação de ordem parcial,
o que a gente está mencionando é exatamente são essas opções de ordenar elementos de conjuntos. Toda maneira de ordenar elementos de conjuntos é uma relação de ordem parcial. Bom, não necessariamente. A gente pode falar em pré-ordens, tem alguns outros conceitos que aparecem aí, mas dentro da nossa disciplina, da maneira como a gente vai abordar, a gente vai colocar dessa maneira, certo? Qualquer maneira de reorganizar elementos, de ordenar elementos de um conjunto é uma ordem parcial. Vai simplificar algumas coisas para a gente colocar dessa forma. Então nós vamos discutir, para a gente fechar o ciclo, né, da disciplina bem direitinho, a gente vai se concentrar um pouco nessas relações de ordem parcial. Para a gente ver o que significa essa ideia de quem são os candidatos a serem os primeiros elementos da definição. A gente vai falar por aí, para encaixar algumas coisas que possam estar faltando. Mas basicamente, se a gente tem uma maneira de ordenar os elementos do conjunto que satisfaça algumas características lá, no caso de ter elementos minimais, no caso, a gente consegue ter uma definição recursiva do conjunto, e isso significa que a gente consegue fazer a indução em cima dele. Isso significa que problemas resolvidos em cima desse conjunto são computáveis. O que é ser computável? É uma coisa lá de teoria da computação, né? Uma das últimas disciplinas de um curso de ciência da computação. Mas fundamentalmente significa que a gente consegue trabalhar com esse conceito, a gente consegue resolver os problemas e emular o conjunto e emular os problemas que existem sobre o conjunto todos no computador. A gente consegue. É isso que significa. Então, para reforçar aqui, né, indução e recursão, como a gente tem discutido aqui, eles são processos extremamente importantes para a computação. Definições recursivas, algoritmos recursivos, e do ponto de vista também de que quando a gente propõe um código, a gente precisa garantir que esse código ele é correto, que ele vai produzir os resultados esperados, que ele consegue tratar todos os casos de entrada que tenham sido realmente planejados para ele. Esse tipo de coisa a gente faz com demonstrações, que dependendo da natureza do problema, né, especialmente se for em cima de um tipo de dado lá definido recursivamente, como listas encadeadas, coisas do tipo, árvores em grafos, a gente vai ser muito mais conveniente fazer essa prova por indução. Depende das disciplinas que vocês fizerem, do curso em que vocês estão, isso vai ser mais ou menos importante. Aqui, né, para a gente é questão realmente, a gente precisa citar um pouco isso, porque o propósito maior é a gente entender bem esse conceito, entender o quão geral ele é, o quão geral e quão poderoso recursão e indução, né, essas coisas andam juntas, o quão poderosas essas coisas são, esses dois conceitos. É isso. Se a gente tiver um conjunto contável, uma relação de ordem parcial em cima desse conjunto, a gente consegue estabelecer uma relação, né, uma definição recursiva, consegue fazer a indução em cima dele, e os problemas em cima desse conjunto são computáveis. Então, é basicamente tudo. Essas duas frases, essa última frase que eu falei, talvez duas frases, sei lá, elas basicamente resumem tudo que é matemática discreta. Matemática discreta é a matemática dos conjuntos contáveis, é a matemática do computável, é a matemática do que o computador consegue aguentar e fazer e lidar. Certo? É a matemática da computação. Ela é a base matemática da computação. E aí isso meio que resume o que é tudo em matemática discreta. Conjuntos contáveis com ordens parciais para que nós possamos fazer indução em cima deles. É fundamentalmente isso que é matemática discreta. Esse seria o limite do que é matemática discreta. Ok.
Todos os materiais vão ser compartilhados pelo Moodle, como sempre, e nós teremos atividades sobre esses assuntos também com os enunciados e prazos anunciados no espaço da disciplina. Até mais.